Olá, Pedro Lopes. Bom dia, bom dia. Seu doutor. Há quanto tempo? É um homem muito marcado e isso é muito visível no testemunho que ele faz. Marcado a nível dos afetos. Exatamente, e portanto é alguém que tem medo de voltar a gostar porque tem medo de voltar a perder. E isso é algo que... É alguém que devia ser acompanhado e possivelmente não está a ser acompanhado, não é? Para gerir tudo isto. Agora, este caso tão dramático, que atinge uma família nestas proporções, são duas irmãs, a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto, portanto, são 5 pessoas, leva-nos à conversa que tem a ver com aquecer a casa, por exemplo, nestes tempos de inverno. E esta é a altura do ano em que tradicionalmente as pessoas mais recorrem a dispositivos. Neste caso era um gerador para dar luz a uma casa que estava em fase de construção, mas existem muitas pessoas que recorrem a braseiras, lareiras e outro tipo de aquecedores que, quando não instalados corretamente ou quando não utilizados de uma forma correta, podem levar a situações deste estilo. Ou seja, da combustão resulta a produção de um gás, que é o monóxido de carbono, não dióxido de carbono, como o Luís referia, é monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, o que é que acontece? É um gás que não tem cor, que não tem cheiro, que a pessoa não se sente que está a inalá-lo, e ele vai ligar-se no nosso sangue a uma proteína que é a hemoglobina, que habitualmente é utilizada para transportar o oxigênio que nós inalamos até aos nossos tecidos, até às células do nosso corpo e que é essencial à nossa vida. O que acontece é que quando existe muito monóxido de carbono no ar, esse monóxido de carbono liga-se a essa proteína em vez do oxigênio e em vez de ir para as células o oxigênio, o que vai é monóxido de carbono. E isso provoca a tal falência do nosso organismo que pode levar invariavelmente depois a um desfecho fatal como este, com a morte. Mas inalações de quantidades pequenas podem levar a sintomas ligeiros que a pessoa às vezes não percebe. Dor de cabeça, e foi o que aconteceu a esta família. Provavelmente, inicialmente começaram com algumas náuseas, sonolência, dor de cabeça, uma situação de prostração ou de pouca reatividade e a pessoa vai perdendo a consciência até ao desfecho fatal. Tem que estar atento a esses primeiros sintomas para abrir logo uma janela, não é? É muito importante que as pessoas... E antigamente podia-se, por exemplo, utilizar esquentadores em casas de banho. Ainda há, isso retirou-se. As lareiras... Não sei se não haverá ainda uma casa de banho ou outra com um esquentador, não é? Antigas, provavelmente as pessoas não terão tido esse cuidado. Havia pessoas que morriam justamente... Olha, uma prima da minha mãe, na véspera de Natal, morreu no banho justamente há muitos anos. Por causa disso, sim. É muito importante que as pessoas que tenham procurem tentar resolver essa situação. Se for uma casa de banho com a possibilidade de ter uma janela, ter a janela aberta ou pelo menos entreaberta para permitir a circulação do ar. Mas, por exemplo, há muito aquele hábito, Pedro, desculpa interromper, no Alentejo, por exemplo, das senhoras que fazem a braseira, que metem debaixo da camilha e depois metem ali com as pradinhas a aquecer. Da camilha. O que é que elas têm de fazer? Porque as pessoas não se dão conta, de facto. As braseiras, as salamandras, todos esses tipos de dispositivos... As salamandras, à partida, a salamandra está fechada e, portanto, tem saída, não é? Mas pode não ser uma saída adequada, pode a pessoa, ao abrir, também permitir a entrada de algum monóxido de carbono para dentro do espaço, e se for um espaço pequeno e fechado é suficiente, não para ter se calhar um desfecho fatal, mas para que haja dores de cabeça, náuseas e aqueles sintomas ligeiros que decorrem da tal inalação. Por exemplo, na minha salamandra, se ela estiver a fumar mal, automaticamente abre a janela e depois regulariza. Essa é a melhor medida, ou seja, tentar arejar o espaço. Não é preciso ter a janela toda aberta, senão lá está o benefício do calor. Basta uma frestazinha pequenina que permita a entrada e saída do ar. Alentejo, Trás-os-Montes, é típico, faz parte, todas as pessoas têm chão de lareira, tudo. Claro. Ou lareira de chão. É igual. E essa ventilação frequente dos espaços é essencial para se poderem utilizar esses dispositivos em segurança. E estar atento, lá está, aos primeiros sintomas que possam surgir. Muitas pessoas, às vezes, até em cidades que não usam esse tipo de dispositivos e que têm, por exemplo, que são casas mais antigas, que arrendaram, provavelmente, e que têm esquentadores que não são periodicamente revistos. Isto faz com que haja também combustão e libertação de gás, que vai fazer com que haja uma acumulação num espaço fechado e a pessoa, ao fim, se calhar, de 2 ou 3 semanas, vai ao médico e queixar-se de dores de cabeça. E, se calhar, a última coisa que o médico se vai preocupar em perceber é se dentro do espaço onde essa pessoa vive muitas horas existe alguma fonte que possa ser a causa dessa dor de cabeça. Portanto, sempre que haja estes dispositivos em casa, devemos ter particular cuidado, porque da combustão há sempre produção de monóxido de carbono e essa concentração no ar, se for em pequena quantidade, pode dar sintomas ligeiros, se for em grande quantidade, pode levar a estados mais graves e a situações fatais. E nunca ir para a cama com uma lareira, uma salamandra ligada. Isso nunca, não é?